Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, episódio 51 do Olá Mundo, que conta com o patrocínio da Firmou Consultoria. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui não está Fernando Boom, porque como a gente já avisou, Fernando Boom está de férias, mas eu trouxe um convidado que não esteve ainda no Olá Mundo, mas vai estar aqui hoje e a gente vai bater um papo, é claro, sobre as novidades da WWDC. Maurício Cardoso, tudo bem? E aí, Gui, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Antes de mais nada, explica quem é você. Bom, eu sou organizador do Coco Heads, né, que é a comunidade de desenvolvedores. A gente faz meetups pelo Brasil inteiro aí. Se você já participou de algum meetup aqui em São Paulo, você provavelmente me conhece. Se não, venha em algum meetup aqui em São Paulo ou em Campinas. E eu acho que é isso. Beleza. Eu acho que a galera que vai nos meetups com certeza já te viu, né, e já te conhece também da nossa conferência nacional, que teve algumas edições e foi interrompida por um vírus aí, né? Mas a gente vai voltar com ela. Com certeza. Ela vai voltar. Um dia ela vai voltar e temos bastantes contatinhos legais para trazer uma galera bacana. Mas fora isso, você trabalha com desenvolvimento no dia a dia? É segredo? Como é que é? Eu trabalho numa consultoria no dia a dia e eu não posso, sou contratualmente obrigado a não falar muito sobre o meu trabalho do dia a dia. Melhor assim, né? Menos trabalho. É mais tranquilo, É mais tranquilo. Show de bola. Mas se você quiser mencionar uma coisa, a gente pode falar que a gente já trabalhou junto também, né? É verdade, trabalhamos na época da firma, como eu gosto de falar, Da firma. Né? Trabalhamos juntos lá, foi bem bacana, então até fui seu gerente, né? Sim. Parece horrível isso, né? Enfim, vamos falar de WWDC, é para isso que estamos aqui. A gente assistiu ontem o Keynote, mas a gente vai tentar falar mais da parte de developer, né? Porque é a conferência de developer e nós somos developers, então vamos focar nisso aqui. Quem quiser ouvir mais da parte de usuário, tem aí área de trabalho, tem a fonte, tem a área de transferência, todos aqui na Gigahertz para conferir mais dessa parte. Mas começando com uma ideia geral, assim, porque depois de assistir o Keynote, normalmente a gente já fica com uma ideia de esse ano eu vou ter muito trabalho, ou até que tá de boa esse ano, não tem nada que vai estragar tudo, que eu vou ter que repensar tudo. Como que você sentiu, assim, depois de ver a Keynote, ver as novidades? Você viu uma necessidade urgente de correr atrás para saber de tudo, porque senão vai quebrar os seus apps, os apps da empresa, ou tá mais tranquilo esse ano? Eu sinto uma necessidade urgente de ir atrás de tudo, mas é porque eu sempre sou assim todo ano. Esse ano eu acho que a gente tem uma mudança bem grande e a gente já estava tendo bastante warning disso no Xcode, que é essa troca pro Swift 6, né? Tem bastante coisinha que vai quebrar aí e tal, então a gente tem que ficar de olho. Mas tem muita novidade bem legal também vindo pro SwiftUI. Essas integrações todas que eles fizeram com ele e o UIKit eu achei muito legal. Eles estão trabalhando de um jeito que é o jeito que eu considero ser o melhor jeito. Eu não gosto dessa coisa de, não, o app tem que ser só SwiftUI, não, o meu app é só UIKit. Não, você tem que usar o melhor dos dois mundos, né? E eles estão fazendo uma integração, eles estão trazendo a integração entre eles dois de um jeito ainda maior, né? Principalmente eu ainda não vi a session de SwiftUI e com certeza vai ter mais sessions detalhando isso, mas a parte de gestos, né, que agora eles criaram uma nova engine para gestos no sistema e tanto o SwiftUI quanto o UIKit usam essa engine para fazer os gestos lá, UI Gesture Recognizer e no SwiftUI lá os modifiers, mas o pulo do gato é que você pode agora usar Gesture Recognizers escritos em UIKit na sua view de SwiftUI, e eu achei isso muito maneiro e abre aí a possibilidade para fazer um monte de coisa bem legal. Claro que, né, só para as versões mais novas do sistema e tal, mas enfim, a gente sobreviveu até hoje sem isso, mas daqui para frente, recursos que forem para os novos sistemas a gente pode adotar. Eu achei isso muito legal
Eu tava curioso para ver quando que eles iam expandir o lance de gestures no SwiftUI, que é relativamente limitado, assim, você consegue combinar gestos de várias formas, mas não tinha um jeito simples de você criar o seu, assim como dá para fazer em UIKit, né? Gestos e animações também, né? Uhum. Toda a parte de animação ficou compartilhada entre eles dois, então se você quer usar uma animação que você criou no SwiftUI lá numa view do UIKit também, tá funcionando bem legal. Então, acho que toda essa integração que eles estão juntando os dois, apesar de, né, ser só para iOS 18, mas logo a gente tá usando aí nos nossos apps. Com certeza. Eu tenho adotado, assim, uma estratégia de onde dá para colocar algo a mais que só funciona nos sistemas mais recentes, eu coloco como um algo a mais, sabe? Não Sim, como, sim. essa view inteira aqui eu não tenho como fazer sem tal coisa do iOS 17, né, que era o mais recente atual, então eu não vou fazer. Não, eu faço o que dá para fazer, que suporta lá o meu minimum deployment target, e aí as coisinhas a mais, né, os extras, eu aceito que, esse detalhezinho aqui só vai ter no sistema mais recente. Tem coisa no AirBuddy lá também, que eu andei fazendo, porque no macOS 14 vem um monte de efeitinho de texto, coisas de shaders e outros efeitos visuais e animações, e aí não tem para as versões anteriores, mas não é uma coisa que não ter aquilo vai tornar impossível você usar um recurso. Então eu implemento o negócio e depois eu coloco uns toques a mais ali, porque o if available tá aí para nos ajudar. Eu tenho numa situação até que de especial em relação a isso, porque no meu trabalho da consultoria, o meu job, né? Uhum. A gente tem um target até que ok, iOS 15, mas eu também cuido dos apps, do app da NS Brasil, e eu tenho um app meu pessoal, e neles é sempre o maior target que der, sabe? Aí dá pra brincar bastante com todas essas coisas, ir conhecendo e tal, mexendo. Uso bastante como um playground pra aprender coisas novas. Assim que é bacana, né? Aí você tem a oportunidade de trabalhar com o lance de ter que suportar as versões anteriores, que é uma skill importante, mas ao mesmo tempo você não fica sem suprir a vontade ali de brincar com as coisas novas, né? De dia você tá trabalhando, de noite você tá brincando. Exatamente, exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho de tools, né? As nossas ferramentas, o que a gente usa, porque tem umas mudanças interessantes aí também nessa parte de Xcode e tudo mais. Isso eu já tive a oportunidade de assistir a session, porque saíram as primeiras sessions ontem já, né? Estamos gravando na terça e porque normalmente era só Keynote State of the Union na segunda, e aí na terça saíam as primeiras sessions individuais, e dessa vez já saiu na segunda as primeiras sessions, então já deu pra assistir alguma coisa. Isso me pegou de surpresa, porque eu entrei no YouTube e aí a minha lista de inscrições tinha um monte de vídeo da WWDC, eu fiquei, será que eles soltaram antes sem querer, alguma coisa assim? Não, mas eles soltaram os vídeos antes mesmo, na data diferente. Você chegou a usar o Code Completion? Acho que é a maior novidade, assim, que tá vindo pro Xcode, né? Sim. Pique Copilot. Tem duas partes disso, né? Uma é o Code Completion mais esperto de sugerir não só métodos, propriedades e tal, mas sugerir de fato uma implementação mais completa do que você está fazendo. E aquela parte do Assist, que aí de fato é como se fosse um Copilot, e aí envolve, se eu não me engano, o serviço na nuvem da Apple, né? Ele ainda não está disponível, né? Isso, essa segunda parte ainda não está disponível. Então eu consegui brincar um pouquinho com o Completion melhorado. A primeira coisa que eu reparei usando o Xcode 16, e ouvintes aí do Olá Mundo e do Stack Trace também vão saber que é uma coisa que vinha incomodando, é o lance da latência do input, né? De você digitar a digitação fica meio travada, porque ele está processando ali para fazer o completion e tal. Isso eu senti muito melhor no Xcode 16.
e não com um projeto em branco novo. Eu abri projetos que eu já tenho, até relativamente grandes, e eu consigo digitar código sem o editor ficar dando umas engasgadas. Isso, né? Uau, que incrível, mas... Nossa, sim, que incrível, um editor de texto que você tá conseguindo editar texto. Pois é. É, Mas aí, vo- esse hum. completion mais espertinho, eu achei estranho. Então, eu brinquei com ele assim uns 15 Uhum, minutinhos. Eu achei ele lento. Eu não sei. É porque assim, o Code Completion normal, a gente tem um modelo na nossa cabeça de como fazer ele aparecer, uhum. de como usar ele. Esse Completion novo, ele aparece a hora que ele quer. Você não sabe. Se você para de escrever, você não sabe se o Code Completion vai aparecer ou se o Xcode vai dar um erro no seu código. Eu fiquei meio perdido ainda, mas eu preciso usar mais para ver se o problema é o Code Completion, o problema é porque, bom, esse é o primeiro beta, ou o problema sou eu. Não, o problema eu acho que é o primeiro beta, viu? Pode ser. Porque foi a mesma coisa que eu reparei, ele é bem inconsistente, assim, tipo. Eu acho que talvez o que possa ter acontecido é que o limiar pra ele te dar a sugestão talvez esteja alto demais, assim, de tipo, tem lá um parâmetro de quão confiante ele tá na sugestão, e eles colocaram isso como, sei lá, 99%. Então ele realmente só sugere quando ele sabe que é aquilo que vai funcionar ali. E aí você fica realmente, é como você disse. E aí é lento o suficiente. E aí quando eu falo lento o suficiente, não é que é lento, ele até que é rápido. Mas é lento o suficiente, tem um delay suficiente para você ficar em dúvida se o negócio não ativou ou se ele ativou, mas está pensando ainda. E aí Uhum, você fica, tá, né? E aí quase que falta uma tecla que você aperta no teclado pra, tipo, faz o seu negócio aí, né? sim, sim, eu acho que é isso mesmo. Eu comecei a digitar assim, vou fazer uma view basicazinha aqui, só pra ver se ele começa a completar as coisas pra mim. E aí eu digitei var, body, dois pontos so, e fiquei esperando, assim. E aí eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi isso, e ele começou a sugerir um negócio que não era, tipo, continuar escrevendo some view, tal, tal, tal. Ele escreveu var body, dois pontos string. Eu fiquei, ué. Então, mesmo com essa confiança toda, ele ainda tá pegando um pouquinho. Mas isso é uma coisa que a gente deve ver melhorar bastante com os betas. Sim. Eles falaram que vai ter vários updates dessa feature e tudo mais. E bom, é a primeira versão ainda, beta, a gente sabe que ele não pode sair julgando de cara assim. O que a gente tem que fazer é abrir feedback e torcer para eles irem melhorando isso. É sempre bom lembrar que esse build que a gente recebeu ontem deve ser de uns 2 meses atrás. Então demora um pouco nessa fase inicial do beta para alinhar o que a gente está usando com o que eles já estão desenvolvendo lá dentro há um bom tempo. E aí acho que só lá pelo final de julho, por aí, que isso fica mais alinhado e as coisas vão melhorando. Então tem sempre esse delayzinho no começo, mas nas ocasiões onde ele funcionou, pra mim, funcionou, sim, foi bacana. Eu Legal. tava implementando uma struct lá que eram para representar, acho que o tipo de releases do app, se era beta, se era debug e tal. E aí eu fiz uma extension que eu queria colocar lá static let release e aí defini lá os dados de release e tal. E aí eu comecei a fazer o primeiro, ele sugeriu, aí dei o tab lá, ele completou e aí ele já completou o segundo e o terceiro também. Então, para essas coisas mais boilerplate, né, mais formulaicas e repetitivas, eu acho que vai ser bem útil quando tiver mais azeitadinho, né, funcionando Sim, nossa, bacana, sim. porque eu uso o Copilot no VS Code para isso. Quando eu estou fazendo coisa em JavaScript, TypeScript para servidor, eu uso para boilerplate, assim, tipo, coisas repetitivas ou uma parada que você sabe exatamente o que tem que ser feito e só é chato de escrever, né? Aí o negócio vai lá e É. escreve para você. É, eu ia comentar, você falou de boilerplate e uma das algumas das mudanças das novidades que eles vêm trazendo são para eliminar esse tanto de boilerplate, assim, já migrando um pouco para outra coisa. Você viu a keyword entry o novo property wrapper entry que eles fizeram?
que você... Aquele monte de boilerplate para você criar um environment value, uma transaction, um monte de... Todas essas coisas. Agora é só @entry, var, nome da sua coisa, igual a o valor padrão, e aí você já pode sair usando no seu código. É muito mais tranquilo para fazer. Fazer preference keys, todas essas coisas que você tinha um boilerplate ali que, tipo, meio chato de escrever, sabe? Que você sabe que toda vez praticamente vai ser a mesma coisa. Eles deram uma baita de uma simplificada. Que maravilha. E eu imagino que isso seja baseado em macros, né? Uhum. Show. Imagino pra que isso sim. que serve macro, né? Pra facilitar mesmo. É. Porque eu tenho snippets do Xcode pra essas coisas. Eu fico, tipo... Sim. Os meus snippets começam com o cifrão, né? Aí eu tenho vários autocompletes que é cifrão alguma coisa, daí eu tenho legal. eu tenho um que é cifrão env, que faz todo o boilerplate de environment key, mas mesmo assim Não é vai precisar chato, mais. porque tem que ficar preenchendo tudo e tal. Não vai precisar mais. E também agora tem como... outra macro legal que eles colocaram. Os previews agora tem uma macro chamada previewable, onde você pode usar os state vars e essas coisas dentro da sua macro de preview. Então você não precisa mais... que eu preciso... você pode ter valores dinâmicos dentro dos seus previews ali, né? Coisa que antes você tinha que ficar fazendo constants com bindings ou criar uma view dentro diferente para que continha a sua view dentro do preview para poder fazer... Ficou bem mais simples de escrever. Você só coloca previewable, state var e a coisa que você quer passar para dentro. Nossa, sim, isso é uma coisa que vai me ajudar muito, porque eu faço muito preview que tem wrapper, que é mais complicadinho. E eu tenho... Nossa, no AirBuddy eu tenho uns previews lá cabeludos que é bem complicado. E aí também tem o lance de traits, né? Que você pode definir traits customizados de preview para você mudar o ambiente do preview, mas não o ambiente do sistema, o ambiente das suas coisas, né? Que você implementou, que também eu acabei fazendo de forma mais manual em vários projetos. E o legal é que, ao menos ano passado, nos SDKs do ano passado, imagino que seja a mesma coisa esse ano, essas coisas você pode colocar o seu preview como @available no iOS 18, e se você não precisa usar o preview em sistemas antigos, você pode usar essas novidades, mesmo se o seu app não seja só para o iOS 18. Eu não sei se esse ano tá rolando isso, mas pelo menos no ano passado você podia fazer. Nos primeiros betas eu acho que não, então talvez esse ano rolou a mesma coisa. Vou testar depois, mas a princípio, se você... Porque eu acho que dificilmente alguém vai pegar ali e vai fazer um preview no simulator do iOS 15, rodando no Xcode. Acho que nem funciona isso, né? Então, provavelmente não. Eu acho que vai ser uma coisa útil para todo mundo. E eu gostei também de ver... Tem muitos detalhezinhos sempre, que são coisas que... Na verdade, esse que eu vou falar primeiro não é bem um detalhezinho, mas é uma coisa que muita gente não liga, né? E não é uma coisa que você bota num slide lá e fala, uhul, né? Mas o lance de o preview usar o mesmo build do build normal, não ser mais um build separado. Isso é lindo. Ai, nossa, sim. Vai deixar tudo muito mais fluido. Porque é muito chato você tá mexendo num preview e tal. Queria ver isso aqui rodando no simulador, no meu device e tal, e tem que ficar esperando lá de novo. Com apps grandes, isso é um problema muito chato. Sim, e para quem ainda faz desenvolvimento para Mac, o Boom já passou muito perrengue com isso e tem vários papos aqui no Olamundo, que aí o preview faz um build lá, e aí o seu Mac enxerga que tem outra versão do app lá. E aí quando você abre um arquivo no Finder lá, que abre no seu app, do nada ele abre a versão de preview do app em vez de abrir o build. Nossa, ou então, tipo, se tem widget... Que bagunça. Aí você vai ver ele tá rodando o widget extension do preview e não do build que você acabou de fazer. Nossa, é horrível. Sim. Então isso aí vai melhorar a vida de todo mundo. Nossa, vai ajudar bastante. Teve um detalhe besta que eu achei maravilhoso, eu até publiquei lá no Mastodon, que quando você clica com o botão direito ali na lateral onde tem os arquivos, agora tem uma opção New Empty File, simples, para você só criar um arquivo em branco, e aí você cria o arquivo que você quiser, porque é um atraso, toda vez que você vai lá, New File, aí você tem que ir lá, selecionar o template,
Aí às vezes tá selecionado o template errado, daí você vai lá e cria uma classe Objective-C no projeto que não tem nada a ver com o que você quer fazer. Então ali, new empty file, digita o nome do arquivo e segue a vida. A solução que eu tinha pra isso antigamente era não criar arquivo dentro do projeto, só fazer as coisas nos packages de SPM, mas agora eu tô muito feliz que isso veio pra dentro dos projetos normais também, porque é um ponto de fricção que, putz, não tinha por que ter, sabe? Realmente um detalhe simples, mas que vai poupar vida da galera aí. Sim, sim. E é engraçado que, tipo, ele existia em um lado e não no outro, né? Essa coisa desse comportamento já existir, mas só quando você está trabalhando com o Swift Package e não com o projeto real, digamos assim. Sempre achei meio estranho isso. Realmente. E o lance de Swift Testing, o que você achou? Então, eu ia comentar isso na hora que a gente estava falando de code completion, essas coisas, e eu acabei esquecendo. Mas eu quero ver muito como que esse lance de Swift Testing novo vai integrar com toda a parte do Swift Assist para a gente poder conseguir escrever todas essas coisas mais rápido, né? Eu gostei muito que ele tem toda essa coisa dos parâmetros, né? Que você pode passar para dentro dos testes e tudo mais, eu achei que ficou muito legal. E ele é um framework voltado para multiplataforma, né? Então, eu mexo relativamente bastante com o Vapor para os meus projetos pessoais e ele ainda é muito dependente de você ter um Mac, de você ter um Xcode, e tem muita gente que sempre vem me perguntar, queria aprender Swift. Eu achei muito legal, muito bacana essa linguagem, mas eu não tenho um Mac. E eu fico tipo, calma aí. E agora o Swift Testing, ele é mais um passo em direção a esse mundo, né? Onde o Swift é uma linguagem mais desacoplada do ecossistema Apple como um todo. E por muito tempo, o teste em Swift Packages sem ser nas plataformas da Apple era muito esquisito, né? Tipo, você tinha que meio que declarar cada teste que tinha que rodar e tal. Depois melhorou, né? Aí depois não dava para fazer async, não dava para ter teste async no Linux, só no Mac. E eu acho que eles movendo essa infraestrutura de teste para um package open source, a tendência é que não rolem essas discrepâncias. Sim, todo esse movimento que eles têm feito tá me deixando muito feliz, porque ano passado eu até fiz uma talk sobre isso, tem uma discrepância muito grande entre o Swift quando você está fazendo um aplicativo versus o Swift quando você está fazendo qualquer outra coisa que não seja dentro das plataformas da Apple. Sim. Você queria usar coisas dentro do Foundation, você não conseguia, ou então você conseguia, mas estava escondido. Eu nunca esqueço do dia que eu descobri que tinha um package de networking dentro do Foundation que é só no Linux. E aí, tipo, se você está escrevendo o seu app no Mac, ele vai pegar as APIs do Mac e vai funcionar. A hora que você subir isso pro seu servidor, ele vai falar, não tem como rodar isso aqui. Aí você vai ficar, ué, por que não? Porque precisa do... putz, eu esqueci o nome dele. Linux Networking, né? Uma coisa Linux assim. Linux Networking, um negócio assim. E aí você traz ele, mas aí quando você traz ele para dentro do Mac, esse package não existe dentro do Mac, então você tem que ficar fazendo if platform Linux, não sei o quê, e isso não é muito bem documentado. Aí todos esses esforços para consolidar as duas plataformas em uma coisa só estão me deixando muito feliz. Com certeza. Foi assim também com o Foundation, né, que eles fizeram, que tinha também, era todo separado, e aí eles foram melhorando, e um follow-up em tempo real aqui é Foundation Networking, o nome. Isso mesmo. Daí porque eu olhei aqui, porque o site da Gigahertz, ele é feito em Publish, com Swift, e ele é gerado no Linux, né? E aí eu procurei aqui por if OS Linux e achei, né? If can import Foundation Networking. E eu ainda tive que fazer uma extension
porque o Foundation Networking não tinha uma versão async. Aí eu tive que fazer... Isso, sim, ele não tem async await, ainda tem essa. Então, se você começa a escrever tudo no Mac achando que você tá fazendo o negócio todo bonitinho, você chega lá e você fica... É bom que, pelo menos esse caso, é fácil de você escrever uma extensionzinha ali e tá tudo certo, mas... o fato disso não ser documentado que me pegava um pouco, porque começa a gerar fricção no desenvolvimento, né? Sim. Agora, de SwiftUI, eu não assisti a session ainda, vou assistir assim que a gente terminar a gravação, porque eu tô muito ansioso, mas eu vi algumas coisinhas só no thumbnail da session que eu já quase chorei aqui de emoção. Porque eu vi um negócio que, sem brincadeira, eu devo ter gasto umas 30 horas de vida com várias tentativas de implementação disso e nenhuma delas eu fiquei satisfeito, que é Mesh Gradient. Mesh Gradient, sim. Mesh Gradient, pra quem não sabe, né, você tem o gradiente, né, um degradê que vai de uma cor para outra, daí ele pode ser de cima para baixo, de um lado para o outro, pode ser aquele circular também, né, que é como se fosse uma elipse. Mas aí o Mesh Gradient é você pega um degradê de várias cores e você distorce como se fosse meio que 3D, digamos assim. Então você não vai ter uma linha reta dividindo uma cor e outra, você pode ter curvas e formatos. É muito usado em wallpapers, por exemplo, bastante usado. Você consegue definir os pontos, vários pontos num plano de coordenadas, né, pra fazer o seu gradiente. E geralmente fica bem bonito, e aí eu queria usar isso em algumas coisas. O que me deu o start para ir estudar a respeito foi porque no Virtual Buddy eu queria que quando você cria uma máquina virtual nova, o placeholder... Agora vocês vão saber que eu gastei 30 horas para um placeholder, né? Mas o placeholder, eu queria que fosse um mesh gradient animado, bonitinho, assim, quando você cria a máquina. E aí eu fiz várias implementações diferentes e no fim eu não fiquei satisfeito com nenhuma delas. Isso que você falou pegando um assunto de alguns episódios atrás, a diferença dos apps eruditos, né? Exatamente, é o artesão que vai lá e fica 30 horas martelando um gradiente. Tem muitas mudanças. Eu acho que as mudanças mais impactantes no dia a dia que eu vi são as mudanças de scroll view. Porque você não precisa mais ficar fazendo aquela dança com Geometry, com Scroll View Reader, com Geometry Reader. Ele tem modifiers direto na Scroll View para você scrollar até algum lugar, e agora ele tem um Scroll to Edge, por exemplo, então você pode scrollar até o topo da sua view, até algum ponto específico. Tem um modifier que é muito legal, que na verdade não é da Scroll View, mas é para as views dentro dela, que é On Scroll Visibility Change. Então, sei lá, digamos que você tem um vídeo no meio da sua view e ele saiu da view. Você pode parar ele quando ele não tá mais aparecendo. Isso é uma coisa que tava fazendo falta. Você tinha que ficar calculando tamanho de tela, espaço, onde que a minha view tá. Era bem mais chatinho e agora ficou bem simples de lidar com essas coisas. Eles introduziram várias dessas coisas no ano passado, mas eu quero ver se funciona, porque teve um monte dessas coisas de scroll view que introduziram no ano passado que até hoje eu não consegui usar, porque toda vez que eu tento usar não faz o que eu esperava, e aí eu nunca sei se eu tô segurando errado ou se o negócio é só bugado mesmo. A API de Scroll View Reader que eles introduziram ano passado, eu sinto que ela é um pouco de segurar errado, mas... Não porque... É porque ela é um pouquinho esquisita mesmo, né? Você tem que entender onde que coloca. É uma coisa que se encapsula dentro da Scroll View, não fica por fora, não sei o quê. Ela é um pouquinho estranha. Essas APIs novas são legais justamente porque elas são... Você escreve lá Scroll View, coloca as coisas dentro e depois você só bota ponto... Unscroll Geometry Change, por exemplo. Pra quando a sua scroll view scrollou e você quer, sei lá, mostrar uma view diferente, fazer algum efeitinho, ficou bem simples. Eu acho que vai funcionar melhor. Aí a gente falou da integração de SwiftUI com o UIKit e eu, obviamente, como eu desenvolvo bastante para Mac, eu fui ver com AppKit, né?
Tem Que bastante novidade para AppKit. Pois que muita gente acha que morreu e tal, né? Mas o próprio SwiftUI rodando no Mac, ele usa muito o AppKit por trás e vice-versa, né? As duas coisas se interligam muito bem. E, na minha opinião, inclusive, a integração de AppKit e SwiftUI é melhor que a de UIKit e SwiftUI, pela minha experiência. Interessante. Mas NS Hosting Menu, então se você tem lá um menu que você clica com o botão direito para abrir ali as opções, o menu pode ser SwiftUI, mesmo que a view não seja SwiftUI. Maravilhoso isso, adorei. Sim. E o mais importante, animar views de AppKit usando animações de SwiftUI. Olha que loucura. Sim, nossa, isso é muito lindo. O SwiftUI, esse ano, ele trouxe muitas coisas pro AppKit, né? Você tem muito mais controle de como a sua window pode ser agora, Sim. por exemplo. Então, que era uma coisa que era um ponto de dor aí, né? Que se você não escapasse pro mundo do AppKit, você não tinha tanto controle, né? Pois é. Dessas coisas. Eu achei bem legal. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmoo. A Firmoo oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmoo resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmoo é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmoo para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmoo conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado como a Firmoo, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmoo e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmoo está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmoo também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmoo pelo patrocínio do Olá Mundo e literalmente aí todo o apoio que eles dão à Gigahertz. E outra dessas novidades bem legais, assim, isso é uma coisa que eu sempre tive um pouco de problema, que é muito legal você fazer as animações no SwiftUI, dentro da própria view ali, coisa e tal. Mas eu lembro que ano passado eu fui fazer uma talk e eu resolvi que a talk ia ser um app de SwiftUI. Clássico. Olha as ideias, né? Eu fiz a talk e tudo mais, mas teve uma coisa que me pegou, que eles resolveram esse ano, que você consegue fazer Matched Geometry Transitions, e tem muitas transitions entre views de SwiftUI agora que você pode aplicar.
que você pode fazer de uma view para outra, né? Antes você tinha que ficar encapsulando tudo dentro da mesma view, aquele esquema de você não conseguia lidar muito bem com o negócio do namespace. Eu já tentei, tipo, ficar passando o namespace de uma view para outra, ele quebrava a animação por um motivo ou por outro. Eu faço isso, muito mas legal. tem que ser feito de uma forma muito específica. Você então... passar o namespace não é uma coisa simples, então que bom que vai ter uma forma de fazer isso melhor agora. E a gente vê isso até usando os sistemas, né? Principalmente o iOS, que eu instalei num device de teste, né? Porque eu não sou doido. Eu sou. Você, o Mendes, que faz o ADT. A gente tá conversando aqui agora e eu já estou no macOS Sequoia, então eu arrisquei na hora de entrar aqui pra gente fazer a gravação. Coragem. Não façam isso em casa, tá? Meu iPhone pessoal também já está no iOS 18 e o meu iPad eu tô atualizando ele enquanto a gente conversa. Eu tive alguns perrengues no ano passado com beta no meu iPhone principal, então esse ano eu optei por rodar num device à parte que eu consigo usar no dia a dia. Porque o problema que eu tinha de usar em device de teste é que você acaba não usando, porque é um device de teste. Sim. Mas aí, esse ano eu botei num iPhone 15 Pro, que é um device de teste, mas que tá com a minha conta. Então eu ainda tô correndo o risco de ferrar alguma coisa na minha conta, né? Mas pelo menos o device e os apps, a tendência é que eles funcionem, mas aí é um device que eu posso pegar e sair na rua com ele, usar como eu usaria, ouvir meus podcasts, responder e-mail, fazer tudo que eu faço, né? Sem ser aquela coisa de, esse device que não tem as minhas coisas, então... né? Porque eu acho importante isso de você realmente usar a coisa, porque você usar só em device de teste é útil para você testar os seus apps e ver se não quebrou nada e brincar com as features novas, mas você usar de fato no dia a dia ajuda você a perceber o que mudou, pegar ali sutilezas que mudaram que você pode também adotar no seu dia a dia, ou pegar bugs que você pode ajudar reportando, né? Tem muitos bugs que a gente não consegue pegar só testando o aplicativo, porque a gente tá sempre, por exemplo, abrindo e fechando o aplicativo, então fica limpando a memória. Às vezes você tem um bug que só acontece depois que seu aplicativo tá aberto, tipo, depois de meia hora, vai. E você não vai conseguir pegar isso sem testar no dia a dia. É muito importante. Agora, teve um tema muito importante, tanto no Keynote, como de um modo geral, que é AI, que não é Artificial Intelligence, né? É Apple Intelligence. Apple Intelligence, eu achei muito legal isso. Pois é, foi um jeito deles usarem o termo sem ser igual a todo mundo, né? É do jeito Apple, né? De fazer as coisas. Inclusive, puxando nisso do jeito Apple de fazer as coisas, a maior parte das coisas de Apple Intelligence não são uma interface de chat para você só ficar conversando, né? Isso é uma coisa que eu venho falando há bastante tempo em todos os podcasts que eu participo, que eu vejo o chat, né, como o ChatGPT e outros, como a linha de comando dos assistentes virtuais, né? É tipo aqueles computadores que você antigamente se ligava e era um terminal basic, sabe? Obviamente, né? Muito mais avançado que isso, mas assim, eu vejo dessa forma e a maioria das empresas que implementam esses recursos de IA, você vê a IA sendo apresentada como uma feature, mas na verdade eu acho mais interessante a forma como a Apple fez, que é a forma como eu vejo isso, que é apresentar uma feature e a IA é só uma técnica que te ajuda a implementar aquela feature. Eu acho muito mais interessante, né? Não que os chats não sejam úteis, são muito úteis, né? Eu uso o ChatGPT tradicional, né? Uso o app deles para Mac e tal, é útil, mas eu acho que por isso talvez que a Apple usou o termo, né? For the rest of us lá, você pode achar meio besta, mas tem muita gente que não usa porque não sabe usar, porque você tem que saber, né, daí eles falaram, né, você não precisa ser um engenheiro de prompt, que é o termo que o pessoal usa, né, para você saber exatamente do jeitinho que você tem que escrever o negócio para IA fazer o que você quer.
E a ideia é que a Apple vai fazer isso para você. Eles já fizeram isso para você, você só vai lá e, eu quero um emoji assim, assim e pronto. Eu achei isso muito bacana e Nossa, sim. isso vem também pra gente, como developers, né, no lance lá do Xcode, que a gente já falou, mas também o esquema lá de geração de imagem, que vai ter API, e eu tenho um app chamado Chibi Studio, né, que é todo de criar imagens e criar coisinhas. Então, assim que tiver disponível isso e as APIs disso, que não vieram no primeiro beta, eu vou ver lá como que a gente pode adotar isso pra, sei lá, você tá criando um bonequinho lá e não tem o item que você quer, você cria o seu item. Olha que legal. Isso é muito legal, é. E assim, eles mostraram muitas coisas que são assim, tipo... é uma featurezinha aqui no sistema que deixa a sua vida um pouquinho melhor automaticamente, sabe? Tipo... resumir as notificações que você tem. As minhas notificações do meu celular, elas são uma lista gigantesca que eu quase nunca paro para ver. Um resumo disso é uma coisa que é bem interessante, assim, mas é uma feature que a gente não tem muito... Como desenvolvedor, a gente não tem muito o que fazer. Como desenvolvedor, porém, a gente consegue usar agora os novos App Intents, né? Isso tá bem interessante. Também tá na minha watchlist aqui para assistir. O que você já viu disso que te chamou a atenção do que foi apresentado? O jeito como você vai lidar agora para você criar os seus App Intents e tudo mais ficou de um jeito mais natural para o usuário, né? Então a gente vai entregar todas essas funcionalidades e o usuário não vai ficar... O exemplo que eu achei bem legal que eles deram foi em alguns apps onde você não sabe exatamente como usar uma funcionalidade, mas você sabe que ela existe lá, você pede pra Siri e aí ela faz. Eu achei muito legal isso. Sim, isso vai ser muito útil, com certeza. Eu espero que o desenvolvimento de App Intents funcione melhor, porque eu tive muitos problemas. Essas coisas que integram muito com o sistema, e aí você depende do sistema reconhecer que você instalou o app para puxar lá os dados dos App Intents e tal. Isso durante o processo de desenvolvimento às vezes fica meio quebrado, e aí você tem que reiniciar o device para aparecer os intents novos. Então eu torço para que isso tenha melhorado, vou fazer uns testes aqui, se não tiver, vou reportar feedback. Embora já tenha feedback do ano passado disso, que não foi resolvido ainda, né? Mas vamos lá, vamos incomodar eles para ver se a situação melhora. Mas eu tô bem animado também para mexer com isso, porque eu gosto muito da ideia de ter vários recursos do app disponíveis em qualquer parte do sistema que se integre com isso, e isso sendo mais descobrível, se é que existe essa palavra, fica legal daí pra galera, né, descobrir ali os recursos que o seu app oferece. Gostei muito também, não é exatamente App Intents, mas widgets, né, tá relacionado, que é o lance do Control Center. Sim. Finalmente, né, depois de quantos anos de Control Center? Mais de 10 anos. Eu tô muito feliz porque eu vou poder remover a seção do Home do meu Control Center. Aqui em casa, infelizmente, eu não consigo usar Home porque as pessoas falam português. Então eu vou poder reorganizar, e eu achei muito legal toda a parte de customização que a gente pode fazer. Os widgets que a gente escreve pro Control Center, eles também podem ir pra lock screen, né? Para os atalhos, que agora também são customizáveis. Agora, finalmente, você pode trocar aqueles botões lá da lock screen, que, né, lanterna e câmera, e aí não só trocar por outras coisas da Apple, né? O mais importante você pode trocar por coisas de qualquer developer. Então, eu que uso o Halide como a minha câmera, posso colocar a câmera que eu uso. E tem até API específica para câmeras na lock screen, que a Apple anunciou, e vai ter uma session sobre isso. Eu coloquei ali para ver só de curioso, porque eu não vou fazer um app de câmera, mas eles introduziram APIs para conseguir tirar foto com o device bloqueado. Porque isso é muito legal. Complexo, né? Porque quando o device está bloqueado, você perde acesso a várias coisas. E aí eles introduziram APIs novas específicas para apps de câmera, para eles funcionarem exatamente como a câmera do sistema, que você pode dar o seu iPhone bloqueado na mão de outra pessoa, e essa pessoa consegue ir lá e abrir a câmera e tirar uma foto sem desbloquear o device, e isso vai funcionar com apps de terceiros. Às vezes a União Europeia
faz uma pressão, né? Pois é, né? Sabe lá o quanto disso tem a ver, né, com essas coisas. Pois Vamos ver. pois é. O DOJ Isso. também nos Estados Unidos, né? Isso, a gente comentou da customização dos botões da lock screen e eu achei muito engraçado porque eu instalei aqui e aí eu pensei, nossa, agora pode customizar, vou trocar aqui, o que eu vou colocar? E aí eu deixei o flashlight e a câmera mesmo assim. Eu vou trocar provavelmente só a câmera pelo Halide, mas a lanterna provavelmente eu vou deixar, porque eu uso bastante até. A lanterna é meio que memória muscular já, se eu preciso de uma luz é só apertar ali, então a lanterna vai ser difícil eu me desfazer. Mas você reclamou que você tirou o home. Eu, na verdade, fiquei feliz que agora eu posso ter uma página no Control Center. Só de home, né? E com os controles que eu quero, não com o shuffle lá que a Apple coloca o que eles querem lá, tipo. Aí você abre lá, vamos ver o que tem no menu hoje, né? Eu tô muito curioso pra usar essa API toda como desenvolvedor, porque um dos apps pessoais que eu tenho é um app de... Eu gosto muito de motorsports, corrida em geral, e um dos apps que eu tenho é um app pra você ver horários e, tipo, qual vai ser a próxima corrida da Fórmula 4, sabe? E, pô, é uma informação que eu gostaria de ter no Control Center, sabe? Eu quero ver como é que vai ser. Eu acho que a Apple não vai deixar. Fazer alguma coisa assim. Eu acho que a Apple não vai deixar não, viu? Porque Poxa. Até o John tava conversando comigo ontem durante a Keynote, daí ele comentou, né? Tá, mas qual é a diferença desses controles no Control Center de um widget normal? E eu imagino que, eu não assisti a session ainda, mas provavelmente eles vão explicar lá a filosofia e tal, e eu imagino que vai ser algo assim. Os widgets que a gente tem até hoje, todos, eles têm uma função primariamente informativa, né? Sim. Que é de display de informação at a glance, né? Pra você ver ali... ano passado eles introduziram os widgets interativos, mas a maior parte é sempre de informação. Sim, a função primária continua sendo informação, né? Você dificilmente tem um widget que o widget inteiro é um botãozão gigante pra fazer alguma coisa, que é basicamente o que são os widgets são os do Control Center, só que aí a função primária deles provavelmente vai ser de ação, né? Executar algum tipo de ação. Então eu imagino que eles vão explicar isso na session, vão falar, com os widgets de Control Center, primariamente, e provavelmente eles vão ter bastante limitação com relação com a frequência que eles são atualizados. Eu imagino que talvez, e aí eu tô falando isso aqui tirando da minha cabeça, tá? Eu não vi a session ainda, acho que nem saiu, então vamos ver o que eles vão falar. Mas eu imagino que pode até ser um lance assim, que o widget do Control Center, ele só atualiza quando o usuário ativa ele, tipo... Então, eu tenho um contra-argumento com isso, que é, se eu tenho um aplicativo, sei lá, se eu sou o Spotify, talvez eu queira fazer um widget, assim, o Spotify em si não iria fazer uma coisa dessas, mas digamos que eu tenho um player de música. O Spotify fica reclamando que a Apple não deixa eles fazerem as coisas, daí quando a Apple coloca as APIs para eles fazerem as coisas, eles não usam. E isso é um comportamento de anos já deles, né? Uma relação abusiva aí, né? Mas se eu tenho um player de música e eu quero fazer um widget, eu imagino que eu posso fazer. Já existe o widget Now Playing, ele pode ser removido, customizado, você pode ter uma página inteira dele. Faz sentido. A minha questão é o que acontece quando isso chegar no App Review. Aí é que o bicho pega. Porque eu fico pensando, o App Review vai ver lá se o seu app é um player de música, que fica atualizando ali o que tá tocando e tal... Provavelmente, ok, né? Você é um player de música, faz sentido o seu widget mostrar o que tá tocando e tal. Agora, se for um app de corrida, daí já fica mais aberto à interpretação, né? Tipo, você podia ter esse widget num lugar mais de informação, tipo a home screen. Porque eu adoraria, sei lá, eu vou eventualmente fazer uma versão do AirBuddy para iOS. Você podia ter uma página em que cada bolinha daquelas ali é o indicador de bateria para um dos seus devices que você tem no AirBuddy. Mas aí, qual é a ação? Tipo, você toca e ele carrega a ação de bateria. Então eu não sei até que ponto a Apple iria gostar disso. Isso é verdade. Tem a diferença bem grande do que a gente pode fazer e do que passa no App Review, né? Exatamente, né? Mas agora a gente entrou nesse papo de player de música, eu fiquei pensando, ia ser muito legal
assumindo que eles não tenham problema com isso, um widgetzinho ali que mostra, tipo, a letra da música no momento que você tá, sabe? Poxa, seria, né? Pô, ia ser muito legal. E a Apple nem precisa se preocupar com as limitações que a gente precisa, então eles podem fazer. Uhum. Mas assim, Sim. eu tô, né, tudo isso que a gente falou aqui é especulação nossa, Especulação total. mas especulação com base em histórico, né? Então vamos ver o que de fato eles vão falar, né? Tanto que o widget do Control Center, ele é um tipo de widget diferente, ele é um Control Widget, o nome da view que você vai escrever. Então pode ser que aí nisso eles já entrem com essas limitações. E agora também tem widgets no WatchOS, né? O widgets já tinha, mas agora você tem Live Activities no WatchOS. Esses widgets do Control Center também, quero dizer. Ah, tem no WatchOS também? Isso. Que legal. E eu abri o simulator aqui pra ver um negócio, testar um negócio, porque a gente tava falando de, né, desenvolver controles pro Control Center e tal, e daí eu pensei, será que finalmente o Control Center funciona no simulator? E a resposta é sim, funciona. Olha! Porque, né, pra você desenvolver testar, né? útil que funcione no simulator, porque pra quem não sabe, há muito tempo o Control Center no simulator lá do iPhone e do iPad, ele era em branco e não tinha nada. Uma tela vazia. E agora você abre, ele tá em branco quando você abre, mas daí tem o botãozinho de mais e você pode adicionar lá o que você quiser. Show. Agora, pra gente ir pro encerramento aqui, porque é óbvio que a gente não vai conseguir falar de tudo, né? Porque é muita coisa. A gente não falou uma palavra sobre VisionOS. Ah, mas aí eu acho que você talvez tenha mais experiência do que eu com isso. Então, se quiser dar uma palavra... E vontade. Não, eu só queria comentar que eu achei muito curioso que, assim, no VisionOS 1.0 a gente não tem, em nome da privacidade, a gente não tem acesso a nada. E aí, no VisionOS 2, eles introduziram um entitlement para Enterprise, onde você tem acesso às câmeras do aparelho. Você consegue, por exemplo, eu quero escanear um QR Code, um código de... Você consegue usar a câmera como um todo. Você não conseguia, como desenvolvedor, capturar a tela do device, agora você consegue. O threshold do quanto você pode usar de processamento e memória do hardware é maior se você tem esse entitlement. Então, tipo, eles basicamente fizeram, a gente vai fazer um entitlement que libera o hardware para você poder usar. Eu acho engraçado isso porque é algo que eu meio que argumentei que eles deveriam fazer para todos os sistemas já há algum tempo. Sim. E eles poderiam adotar, até tem coisas mais ou menos assim no iPad, mas não é tanto. O do iPad, ele só libera a memória, né? Mais memória e mais sustained execution, uma coisa assim, que é para você poder usar mais CPU. Mas aí continua, se você joga o app para background, ele morre. Né? Imagina se o Final Cut tivesse um entitlement pra poder rodar as coisas em background. Nem precisa da Apple, né? Quer dizer, precisa da Apple, mas não precisa de aprovação, né? Só faz aí pra mim, né? Se bem que, side note, mas eu conheço gente que trabalha lá e precisa de aprovação sim, não é tão simples assim, você não pode ter o entitlement que você quiser. Mesmo quem tá na Apple, né, tem que ter a assinatura do Tim Cook lá pra te... mas é um processo diferente. Um pouco mais fácil, mas pelo nome, né, Enterprise, já meio que dá uma ideia de... Eles não vão dar esse entitlement pra qualquer um, né? Eu acredito que esse entitlement nem vai poder ser usado na App Store. Pois é, então é uma parada realmente só pra, sei lá, acho que eles deram até exemplos, né, tipo aplicação industrial, sei lá, você tem uma indústria lá que a pessoa precisa chegar na máquina e tem um QR Code que vai exibir lá uma visualização e tal, é realmente pra situações bem específicas. Sim, sim. Mas depois que a gente deu a palavra do Vision Pro, né, muito obrigado, do VisionOS, a gente pode encerrar talvez, eu queria que você me dissesse, assim, das coisas todas que a gente falou, ou não, o que você acha que vai fazer mais diferença pra você, não necessariamente no dia a dia de trabalho, mas nos projetos que você mexe, o que
que mais te empolga no momento? Eu acho que é essa mudança pro Swift 6 mesmo. Uhum. Tem muita coisa que tá sendo simplificada, né? Porque do Swift, desde a introdução do Async Await pra cá, a gente viu o Swift mudando pra uma coisa que tá até um pouco difícil de lidar, sabe? Uhum. Toda essa troca de contexto, main actor, task, não sei o quê. Se você não toma cuidado com essas coisas, você consegue se perder muito fácil. Vira Java. E o Swift 6 ele tem muita coisa que tá vindo que vai quebrar a compatibilidade com o Swift 5, mas é justamente para poder aliviar essa carga mental que você tem quando você tá trabalhando com esse tipo de coisa. Agora, a gente ainda eu achei bem tem legal. coisas, né? Tipo, eu vi nos diffs lá de SDKs e tal, o body da view, não, o body do app eu acho que é tipo, @SceneBuilder, @MainActor, @PreConcurrency, var, body, self maiúsculo, ponto body. Cara, uma pessoa que nunca viu o Swift na vida vê isso, a pessoa sai correndo, né? Sai. Nossa, com certeza. Ainda bem que, pelo menos, muito disso acaba ficando implícito, né? Quando a gente escreve o código, né? Não é que a gente vai escrever isso, mas nas nossas coisas, né? Se a gente quer declarar algo que funciona parecido, a gente vai acabar tendo que colocar esse monte de arrobas aí. Sim, não, com certeza. E por falar em coisas implícitas, eu acho que a coisa que... Se for pra eu escolher uma mudança que é a minha favorita, são os typed throws. Nossa, isso é muito bom. Sim, isso é eu já muito tinha bom. visto que ia rolar isso e tinha ficado empolgado, e agora você me lembrou, eu tô mais empolgado ainda porque vai rolar. É uma coisa que sempre me incomodou muito, assim, sabe? Em todo o meu tempo usando Swift, tipo, throws, mas throws o quê? Como é que eu descubro qual... Tipo, Exato. Pra quem não sabe, né, type throws é porque quando você declara lá um método ou um getter, alguma coisa como throws, você só bota throws, né? E aí, né, que nem você diz, né, mas joga o quê, né? Porque throw é jogar, né? Então, joga o quê? Joga videogame, né? Eu lembro, eu tinha um professor de física que ele gostava de fazer perguntas em voz alta para o pessoal responder, se a velocidade é tal, aceleração não sei o que, qual que é o resultado? Aí a pessoa falava, sei lá, 32. Aí ele falava, 32 o quê? Bananas, maçãs, laranjas, né? Tem que falar, tipo, metros por segundo, quilômetros por hora. Então, é a mesma coisa. Se você tem um método lá que pode dar um erro, é útil você poder dizer qual é o erro que pode dar aquele método e nossa, e aí autocomplete, né? Tipo, quando você dá o catch lá, você já consegue ter um autocomplete com exatamente os erros, e aí se adicionar um erro novo, vai dar erro lá pra você colocar o erro novo e lidar com ele. Muito bom isso aí. Sim, eu acho que essa é a coisa que eu tô mais... Uma das coisas que eu tô mais feliz, assim, que tá vindo pro Swift 6. Excelente. No meu caso, eu concordo que Swift 6 é bem importante também, embora a minha sensação é mais um misto de empolgação com medo. Medo do quê? Vai quebrar muita coisa. Quando eu começar a ligar as flags lá, né? Porque assim, pra quem não sabe, o Swift 6, ele é opt-in, né? Então você abre lá o seu projeto que você já tem no Xcode 16, todos que eu abri até agora compilaram sem erro nenhum. Talvez tenha algum warning novo, alguma coisa, mas erro não, todos compilaram. Porque todas essas partes do Swift 6, você pode ligar elas individualmente lá nos ajustes de build do seu projeto. Tem vários, eu vi na talk lá de Xcode, tinha acho que mais de 10 flags lá que você pode ligar. E aí tem a do concurrency, que não é on-off, é um tipo um nível, né? Você pode deixar ele bem flexível ou bem rígido, e aí se você botar na opção lá strict concurrency, eu duvido que tenha algum projeto que compila com aquilo sem você mudar, né? Que compila, óbvio que tem, porque né, você vai lá, ajusta e tal. Mas eu migrei porque você já pode habilitar esses recursos do Swift 6 no Swift 5.9, né, se você quiser, que é o que você vai estar fazendo. Ou você pode ir lá e trocar de fato para Swift 6,
Que daí Ele tem bastante... é outra coisa. O próprio Swift 5.9 e 5.10, eles têm muitos warnings avisando, ó, isso aqui que você fez funciona agora, mas quando chegar no Swift 6 não vai funcionar, então arruma. Eu tô te avisando aqui pra você, né? Aí só falta você abrir o projeto no Xcode 16, dar build, aí dá erro e ele fala, eu te avisei! Não Sim, falei sim. que ia dar erro isso aqui, ó, você fica aí brincando, não resolve os negócios? Você acha que o warning é brincadeira? Porque eventualmente esse warning ele vai virar um erro de compilação. Eu não acho que a Apple historicamente sempre limpa o legado, né? Uhum. Então, alguma hora esse warning vai virar um erro e você vai querer ter feito essa mudança muito mais cedo. Para quem tem o projeto modular, você pode habilitar essas coisas módulo por módulo. Você não precisa isso é bem legal. habilitar, porque isso já é desde o Swift 5 ponto alguma coisa. No AirBuddy eu habilitei, eu tenho um framework de foundation lá do app, que são models e extensions, coisinhas básicas. E aí eu habilitei o Street Concurrency só nesse módulo no app, e aí deu um monte de erro quando eu fiz isso. E isso faz um meio ano atrás. E aí eu fui colocando as annotations, mudando o que tinha que mudar. Uma boa parte já tinha teste unitário, então deu para rodar os testes e ver se não quebrou nada, mas já tá em beta faz muito tempo e não quebrou nada a princípio. Mas foi um rolê, e aí a minha intenção é justamente ir fazendo dessa forma, módulo por módulo, né? Então eu fiz no módulo mais simples, o menor, e aí eu vou indo do menor pro maior, né? Então começa com... No menor já quebrou tudo, No né? menor já deu bastante erro, mas não foi nada assim, tipo, foi 1 hora de trabalho, um pouquinho mais talvez. Bem tranquilo, Então, bem tranquilo. eu imagino que quando chegar no módulo de UI lá, que tem toda a UI do app, vai ser 1 semana no mínimo de trabalho para corrigir tudo, mas eventualmente eu chego lá. E aí, com relação ao que de fato só me empolga, e não me empolga com um misto de medo, eu tô bastante empolgado com a parte generativa por conta do Chibi Studio, que eu acho que a gente vai poder, né... Colocar o Image Playground lá dentro do Chibi Studio. Sim, vai ser muito legal. Tô imaginando, eu faço o meu Chibi e eu uso o Playground pra, sei lá, fazer um fundo, por exemplo, diferente, alguma coisinha assim. E eu também tô empolgado não só com isso, né? Tem o Mesh Gradient também, que é outro recurso que a gente pode aproveitar, mas eu tô empolgado também com as fundações de Machine Learning, já pensando em IA generativa, que a Apple está colocando nos sistemas, porque eu tenho estudado mais os fundamentos de Machine Learning e os modelos que são usados para IA generativa, porque a minha ideia é integrar coisas específicas para o app, assim, tipo, a gente tem uma biblioteca grande de itens, então a gente tem a ideia de criar um modelo que sugere itens com base em outros itens que você já tem, ou então com base num prompt, porque a gente tem os itens, a gente sabe o que é cada um, a gente tem descrições de texto de cada item, que inclusive o ChatGPT nos ajudou a gerar, e aí a gente quer treinar um modelo de fato para você construir coisas no app de uma forma mais facilitada, ou se você tá sem ideia, você clica na varinha mágica lá e ele faz uns paranauê, ou também pós-processamento, né, que até você comentou, né, de backgrounds diferentes. Sim, isso é muito legal. Às vezes você tá lá montando o teu Chibi, aí você fica tipo, pô, eu não sei que acessório eu coloco aqui, qual que é o óculos que combina mais com esse... E a lista de itens que tem no aplicativo é gigantesca, então, tipo... o botãozinho da varinha mágica vai ajudar bastante. Com certeza. Então eu tô bastante empolgado com isso. Eu tô satisfeito que eu rodei ontem, né? Eu atualizei um Mac de teste pro macOS Sequoia, que esse nome, né, é complicado. Mas enfim, eu instalei ali, rodei, o AirBuddy já estava instalado, a versão beta do AirBuddy, e tá funcionando. Aparentemente não quebrou nada, então isso me deixou bem feliz também. Então agora é só começar a mexer com as coisas, né? O lance de IA a gente vai ter que esperar um pouco para sair nos betas, mas promete. Sim, tô bastante ansioso. O primeiro beta, ele é sempre um beta mais... Como você mesmo disse, é uma build de, tipo, uns 2 meses atrás, então ele tá sempre... não...
sempre meio limpo, assim, sabe? Das features que você mais quer, elas começam a vir no beta 2, beta 3. Porque É aí que começa a ficar divertida a coisa eles toda. tomam um certo cuidado pro primeiro beta não bricar o device de todo mundo, assim, ou ser inutilizável. Não vazar, coisa Também, né? tem tudo isso, né? Então, realmente, a gente tava conversando ontem no Slack lá do 9 to 5 Mac, e, tipo, vamos fazer uma lista das coisas que foram anunciadas que não estão nos betas. Daí, tipo, gente, é melhor fazer uma lista das coisas que estão nos betas, porque, tipo, tem muita coisa realmente que foi anunciada que ainda não tá, mas isso é, assim, é padrão já há alguns anos, isso a gente tá acostumado. A Apple passou a trabalhar com feature flags há alguns anos atrás, e eles não têm medo de desligar a feature flag se a parada não tá boa ainda. Eu instalei no meu Mac, todo animado aqui o Sequoia, achando que eu ia usar alguma coisa de Apple Intelligence e não tem nada. Não tem não, isso aí... Eu já esperava só pela apresentação, porque eles falaram muito no futuro, né? Sim. E aí o Craig, quando tava falando, acho que da parte de cloud, de privacidade, ele falou we are designing, né? Então estamos desenvolvendo, estamos criando. Aquela feature que você sabe que vai chegar no iOS 18.4. Olha, espero que não, né? Eu espero que Eles não. prometeram a maioria das coisas para esse ano, né? Aí, de novo, para esse ano em inglês, né? Então, português, imagino que só no que vem mesmo, 18.2, 18.1 geralmente não tem nenhuma feature nova, é só coisa para device novo e correções. Você acha que vai vir rápido assim para português, tipo, ano que vem? Porque até hoje a gente não tem HomePods em português. Mas é diferente, não é a mesma coisa. Justo. As coisas da Apple costumam ter em português brasileiro, inclusive português brasileiro antes de português de Portugal, ou às vezes nem tem. Brasileiro europeu. Ou às vezes nem tem o português europeu. Então, eu acho que vem ano que vem, sim. Porque os modelos a maioria funciona com qualquer idioma, né? Isso é verdade. Eles estão limitando porque eles precisam saber que tudo que for feito vai funcionar e não vai gerar coisa que não deve, né? Que acho que é uma parte muito importante do que eles estão fazendo. Então, é mais uma questão de controle de qualidade do que de, não dá pra fazer. Isso que você comentou dos modelos já funcionarem em português é bem real. O Code Completion, no projeto que eu testei aqui, ele saiu escrevendo um monte de string em português mesmo. Legal. Então, ele já tá funcionando com várias línguas mesmo, é bem legal. Não, e a questão de tempo também, se é que já não aconteceu, talvez até esse episódio ir ao ar já vai ter acontecido, de alguém ir lá fuçar no sistema, achar onde que tá o modelo e começar a mandar prompt aleatório pra ver o que acontece, né? Talvez até eu faça isso, mas acho que eu não vou ter tempo. Alguém, né? Quem será esse alguém? Não, alguém faz aí, porque eu tô com pouco tempo. Eu acho que essa minha falta de esperança dessas features funcionarem em português é um pouco de frustração de não ter o HomePod em português. Sim. Eu não queria ter que dar meu dinheiro pra Amazon. Muito bem, com isso então a gente encerra esse episódio que foi só de primeiras impressões. Teremos mais Olá Mundo daqui 2 semanas com aí impressões um pouco mais embasadas. Essa semana ainda tem muitas sessions, né? Nossa, Todos os dias a gente vai ter coisa nova lançando. A gente nem esperava que ia ter tanta coisa pra falar hoje, mas eles lançaram... Quantas foram o quê? Mais de 10 sessions ontem, né? Sim. Tem session até de CarPlay. Tem session pra caramba. Então, vamos digerir tudo e aí, no próximo episódio, vocês vão ouvir opiniões mais embasadas. E enquanto isso, Maurício, onde o pessoal te encontra na internet? Você pode me encontrar no Twitter, Coco Maurício, de CocoHeads, né? Que se vocês também quiserem seguir as redes do CocoHeads, é sempre CocoHeadsBR, daí é Twitter e no Instagram. Ou no Mastodon é Maurício no nsinteger.com. Beleza, e vão estar os links disso tudo aí nas notas do episódio. Vocês já sabem, @_inside lá no mastodon.social. A gente volta em breve. Valeu! Valeu, gente!